Há monstros que não se escondem debaixo da cama. Eles se sentam à mesa de jantar, fazem orações antes das refeições e se consideram família. A história que estou contando hoje é certamente uma das mais pesadas que você já ouviu. Meu nome é Eleanor Rose Thompson, agora com 78 anos, com mais de meio século de silêncio pesando sobre meus ombros. Nasci e vivi toda a minha vida na zona rural da Geórgia, em uma pequena cidade onde o calor do verão pressiona como um cobertor pesado, e os segredos de família são guardados ainda mais de perto do que os limites das propriedades. Muitos por aqui me conhecem apenas como Vovó Ellie, a senhora de cabelos brancos que vende tortas caseiras no mercado de agricultores de sábado, e nunca falta à igreja das 18 horas. Poucos podem imaginar o que carrego dentro de mim desde os meus 10 anos de idade. Compartilhar isso me afeta profundamente. Então, eu agradeceria se você gostasse do vídeo e se inscrevesse no canal para mostrar seu apoio. Também quero me conectar com você nos comentários, então, por favor, compartilhe de onde você está assistindo a este vídeo. Sinto que é hora de contar minha história. Não por mim. Aprendi a carregar esse peso, mas por todas as crianças que, como eu, tiveram sua infância roubada por mãos que deveriam protegê-las. Talvez, ao ouvir meu relato, alguém encontre coragem para agir antes que o silêncio se torne uma prisão perpétua. Minha casa de infância era uma casa simples de madeira pintada de azul claro, com uma pequena varanda onde minha mãe colocava vasos de gerânios vermelhos. Éramos uma família modesta como a maioria da nossa região. Meu pai, Ernest, trabalhava duro nos campos de algodão, saindo antes do nascer do sol e retornando quando as estrelas já enfeitavam o céu. Minha mãe, Caroline, além de cuidar da casa e das crianças, fazia pães e tortas para vender aos vizinhos. Eu era o mais velho de 3 irmãos. Depois de mim vieram Paul, 2 anos mais novo, e a pequena Rosie, que mal tinha completado 5 anos. Nossa vida era simples, marcada por trabalho duro e pequenos prazeres. O cheiro do pão saindo do forno à tarde, as histórias que minha mãe contava antes de dormir, nadar no riacho nos dias quentes de verão. Éramos pobres, mas felizes à nossa maneira, até que a tragédia bateu à nossa porta naquele fatídico 12 de maio de 1957. O dia começou cinzento, com uma chuva fina e constante que não dava trégua. Acordei mais cedo que o normal com o som da tosse da minha mãe vindo do quarto ao lado. Não era uma tosse comum. Era profundo, áspero, como se algo estivesse se rasgando dentro dela. Quando entrei no quarto dos meus pais, vi minha mãe deitada, com o rosto vermelho de febre, os lábios com uma coloração estranha que não reconheci na época, mas agora sei que era cianose. Mãe, está tudo bem? Perguntei, assustado ao vê-la naquele estado. Ela tentou sorrir, mas o esforço pareceu custar-lhe muito. Só uma gripe forte, minha flor. Vai passar logo, mas não passou. Ao longo da manhã, seu estado piorou rapidamente. A febre subiu. A respiração ficou mais difícil. Meu pai, que normalmente estaria no campo àquela hora, não tinha saído por causa da chuva forte. Quando ele viu a condição dela, seu rosto endureceu de preocupação. Vou levar Caroline para o hospital em Fairview, disse ele, referindo-se à cidade vizinha, maior que a nossa, onde havia um pequeno hospital. Ellie, você fica responsável pelos pequenos até eu voltar. Naquela época, meu avô paterno, August Thompson, morava conosco. Ele veio à nossa casa depois da morte da minha avó, cerca de 8 meses antes. Ele era um homem alto, de ombros largos, mesmo aos 68 anos, com mãos calejadas por décadas trabalhando como capataz em fazendas da região. Ele tinha um bigode grisalho bem aparado e olhos que sempre pareciam avaliar tudo ao seu redor com uma frieza calculista. Vou ficar de olho nos pequenos, disse Ernest, meu avô, colocando a mão no ombro do meu pai.
Leve, Caroline, e não se preocupe com nada aqui. Meu pai assentiu, grato. Ele enrolou minha mãe em cobertores e a carregou até o caminhão que usávamos para ir à cidade. A última imagem que tenho dela é de seu rosto pálido contrastando com os cobertores escuros, seus olhos encontrando os meus, uma última vez enquanto meu pai a levava para fora, sob a chuva implacável. Cuide dos seus irmãos, Ellie. Volto logo. Ela sussurrou, com a voz quase inaudível. Palavras que se tornariam uma promessa impossível de cumprir. O dia passou lentamente. Tentei manter uma rotina normal para meus irmãos, preparando um almoço simples, como minha mãe havia me ensinado, e inventando brincadeiras para distraí-los. Meu avô ficava na varanda a maior parte do tempo, fumando seu cachimbo e observando a chuva que não dava sinais de parar. De vez em quando ele vinha para verificar se estávamos bem, mas logo retornava à sua vigília silenciosa. À medida que o dia escurecia, minha preocupação aumentava. Onde estava o papai? Por que eles não estavam voltando? A chuva piorou as estradas, tornando a viagem mais lenta. Por volta das 19 horas, coloquei meus irmãos para dormir. Paulo, percebendo que algo sério estava acontecendo, demorou a adormecer. Rose, muito jovem para entender, adormeceu rapidamente depois que lhe contei uma das histórias que minha mãe costumava contar. Eram quase 9 horas quando ouvi o som de rodas na lama do nosso quintal. Corri para a janela, com o coração acelerado de esperança de ver minha mãe voltando para casa. Mas era só meu pai, sozinho, encharcado pela chuva que agora caía com força total. Quando ele entrou, eu imediatamente soube que algo terrível tinha acontecido. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Seu corpo, normalmente ereto, agora estava curvado como o de um homem muito mais velho. Ele tirou o chapéu molhado e o segurou contra o peito como se estivesse diante de um caixão. "Onde está a mamãe?" perguntei, embora já soubesse a resposta pelo seu olhar devastado. "Sua mãe?" ele começou, mas sua voz falhou. Ele engoliu em seco antes de continuar. "Caroline não conseguiu, filha. Era pneumonia. Muito avançado. O médico disse que não havia mais nada que pudessem fazer. O mundo parecia desabar ao meu redor. Como poderia ser? Mamãe estava lá naquela manhã, tentando sorrir apesar da febre. Como ela pôde desaparecer para sempre em apenas um dia? Meu pai me abraçou forte, suas roupas molhadas encharcando meu vestido, mas eu mal percebi. Ficamos assim por muito tempo, compartilhando uma dor que palavras não conseguiam expressar. Meu avô observava da porta da cozinha, com o rosto impassível como sempre. "Os preparativos para o velório já estão sendo feitos", disse meu pai finalmente, afastando-se um pouco. "Amanhã de manhã, eu a levarei para casa. Preciso que você seja forte, Ellie." "Para os pequenos", concordei, engolindo as lágrimas. Eu sempre fui a filha responsável, aquela que ajudava a mãe em tudo. Agora eu precisava ser ainda mais. "Vai descansar, filho", disse meu avô ao meu pai. "A viagem foi longa e amanhã será um dia difícil. Vou ficar de olho nos pequenos com a Ellie." Meu pai olhou para mim hesitante, mas o cansaço era evidente em cada linha do seu rosto. "Tente dormir um pouco, filha. Eu sei que é difícil, mas você vai precisar de força." Concordei novamente, embora soubesse que seria impossível dormir naquela noite. Papai foi para o quarto, o mesmo que ele havia compartilhado com a mamãe até poucas horas antes. O som abafado do seu choro atravessou as paredes finas da nossa casa por horas. Fiquei sentado na sala de estar, à mesa, olhando para o nada. A chuva continuava lá fora, como se o próprio céu estivesse chorando por minha mãe. Meu avô sentou-se do outro lado da mesa, servindo-se de uma dose de uísque que guardávamos para os visitantes. "Tome um gole", ele disse, estendendo o copo para mim. "Ajuda a anestesiar a dor." Eu hesitei. Eu nunca tinha bebido álcool na minha vida e sabia que minha mãe não aprovaria. Mas minha mãe não estava mais lá, e a dor no meu peito parecia que ia me engolir por inteiro. Aceitei o copo e tomei um pequeno gole.
A bebida queimou minha garganta, fazendo meus olhos lacrimejarem ainda mais. Tomei outro gole. Maior dessa vez. É isso mesmo, murmurou meu avô, enchendo o copo novamente quando terminei. A vida é difícil, Elaner. É melhor aprender isso cedo. Não sei quantas bebidas tomei naquela noite. Só sei que o mundo começou a ficar embaçado. Meus pensamentos estavam confusos. Em determinado momento, meu avô se levantou da cadeira e veio até mim. Venha, eu ajudo você a se deitar, disse ele, com a voz estranhamente suave enquanto me ajudava a levantar. Mas ele não me levou para o quarto que eu dividia com Rosie. Em vez disso, me levou para o seu próprio quarto nos fundos da casa. Em minha confusão e tristeza, não questionei. Talvez eu achasse melhor não perturbar minha irmãzinha com meu choro. O que aconteceu em seguida permaneceu enterrado no lugar mais escuro da minha memória por muitos anos. Apenas fragmentos. Mãos ásperas onde não deveriam estar. Dor aguda e ignorada, por favor. O peso de um corpo grande sobre o meu. Pequeno demais para resistir. O cheiro de uísque e tabaco de cachimbo misturado ao hálito quente no meu rosto. Palavras sussurradas que ainda me assombram em pesadelos. Agora você é a dona da casa. Em algum momento, devo ter perdido a consciência, porque minha próxima lembrança clara é do amanhecer. Eu estava de volta ao meu quarto, deitado ao lado de Rosie, que dormia pacificamente, alheio à nova realidade que nos cercava. Por um momento pensei que tudo, a doença da mamãe, sua morte, o que aconteceu depois tinha sido apenas um pesadelo cruel. Então senti a dor física, vi as marcas nos meus braços, notei a mancha de sangue no lençol. Não tinha sido um pesadelo, era real. Tudo era real. E minha mãe estava realmente morta. E no mesmo dia em que a perdi, também perdi minha inocência, minha infância, minha confiança no mundo. Naquele momento, algo dentro de mim se fechou. Um portão de ferro desceu sobre minhas emoções, trancando tudo dentro. Levantei-me com cuidado para não acordar Rosie. Troquei de roupa, lavei o rosto na bacia com água que tínhamos no quarto. Olhei-me no pequeno espelho na parede e vi uma pessoa diferente, ainda com o rosto de uma menina de 10 anos, mas com olhos que haviam envelhecido décadas em uma única noite. Fui para a cozinha preparar o café da manhã, como minha mãe costumava fazer. Era o dia do velório dela, e eu sabia que a casa logo estaria cheia de vizinhos e parentes. Normalmente era meu único refúgio, a única coisa que me impedia de desmoronar completamente. Meu pai já estava de pé, com os olhos inchados, o rosto marcado por uma noite de lágrimas. Ele me abraçou novamente, e eu precisei de toda a minha força recém-descoberta para não me entregar ao seu abraço, para não gritar a verdade sobre o que tinha acontecido. Vou chamar sua mãe agora, disse ele, com a voz rouca. Cuide dos pequenos quando acordarem. Assenti mecanicamente. Cuide dos pequenos. Era isso que eu faria daquele dia em diante. Cuide dos pequenos e fique em silêncio. Porque quem acreditaria em mim? Quem se oporia à palavra de um homem respeitado como meu avô? E como eu poderia trazer mais dor ao meu pai, que tinha acabado de perder o amor da sua vida? Assim começou meu longo inverno de silêncio. O dia em que perdi minha mãe, e muito mais. O dia em que aprendi da maneira mais cruel que o mundo não é um lugar seguro, especialmente para uma garota. O dia em que aprendi que às vezes os monstros têm nosso próprio sangue. E fiquei em silêncio por tanto tempo que quase esqueci como era ter uma voz, até que algo aconteceu que mudou tudo. Mas essa é uma história para o nosso próximo encontro. Os dias que se seguiram ao enterro da minha mãe passaram como uma densa neblina sobre os campos no inverno da Geórgia. O velório foi um borrão de rostos familiares, abraços que não conseguiram me aquecer e palavras de conforto que não chegaram aos meus ouvidos. Só me lembro do caixão simples de madeira clara, do rosto da minha mãe, sereno demais, como se fosse uma boneca de cera, não da mulher vibrante que cantarolava enquanto amassava o pão,
e de como eu segurava firmemente as mãos dos meus irmãos o tempo todo. Paulo, aos 8 anos, entendia o suficiente para chorar sem parar. Rosie, jovem demais para entender a finalidade, perguntava repetidamente quando a mãe acordaria. Cada pergunta era como uma faca se contorcendo no meu peito. Em nossa pequena comunidade, o luto tinha seus próprios rituais. As mulheres assumiram a cozinha, enchendo nossa despensa com comida que duraria semanas. Pães caseiros, tortas, conservas, salsichas, queijos. Os homens se revezaram ajudando meu pai no trabalho de campo, sabendo que ele não conseguiria lidar com tudo sozinho nas primeiras semanas. A solidariedade era o único conforto tangível naqueles dias. Mas as visitas diminuíram gradualmente. A vida tem sua própria urgência, e as pessoas retornaram às suas rotinas. Uma semana depois do enterro, éramos apenas nós novamente. Um pai devastado pela perda, 3 filhos órfãos de mãe e um avô cujos olhos agora me seguiam pela casa como um predador à espreita. Meu pai, consumido pela própria dor, mal notava o que acontecia ao seu redor. Ele saiu antes do amanhecer e voltou ao anoitecer, caindo exausto na cama, sem energia para mais nada. Acho que o trabalho era sua única fuga, a única maneira de suportar a ausência da minha mãe. Talvez ele acreditasse que se cansasse o suficiente, não sonharia com ela à noite. Você está sendo uma boa menina, Ellie, ele dizia às vezes, passando a mão no meu cabelo. Sua mãe ficaria orgulhosa. Essas palavras deveriam ter me confortado, mas me causaram uma dor profunda. Se ele soubesse o que aconteceu quando ele estava ausente, ele ainda olharia para mim com aquele orgulho nos olhos? Assumi as responsabilidades da casa da melhor maneira possível. Acordei cedo para preparar o café da manhã. Ajudei meus irmãos a se vestirem para a escola rural que ficava a 3 quilômetros de casa. Lavei roupas no tanque de pedra. Cozinhei o que aprendi com minha mãe. Minhas pequenas mãos tentaram recriar seus gestos, mas tudo saiu diferente. O feijão nunca mais teve o mesmo sabor. O pão não cresceu da mesma forma. As roupas não eram tão brancas. Cada fracasso era uma lembrança dolorosa de sua ausência. À noite, quando todos dormiam, eu chorava silenciosamente no meu travesseiro, abafando os soluços para não acordar Rosie, que dormia ao meu lado. Chorei pela minha mãe, por mim, pelo peso de responsabilidades grandes demais para ombros tão pequenos. Mas principalmente, chorei pelo terror que crescia em meu peito toda vez que ficava sozinha com meu avô. Depois daquela primeira noite, ele se tornou mais cuidadoso, mais metódico. Ele esperava os momentos em que meu pai saía para resolver algum problema na cidade, quando meus irmãos estavam na escola ou brincando com os vizinhos. Sempre havia uma desculpa para me chamar para seu quarto, para o galpão de ferramentas ou até mesmo para a margem do riacho que cruzava nossa propriedade. Venha me ajudar aqui, Eleanor, ele dizia com sua voz áspera que não permitia recusa. E eu iria, com o corpo tremendo, sabendo o que me esperava, mas incapaz de escapar. Que escolha uma menina de 10 anos tinha numa época em que as crianças não tinham voz? Quando a palavra de um adulto, especialmente de um homem respeitado na comunidade, era lei inquestionável. Ele sempre usava as mesmas palavras depois. Isso fica entre nós. Seu pai já tem problemas suficientes. Você não quer causar mais sofrimento a ele, quer? E então ele me silenciou, usando meu amor por meu pai como uma arma contra mim. Era um jogo cruel de manipulação que eu, na minha inocência, não tinha como combater. Eu realmente acredito que dizer a verdade mataria meu pai de tristeza, que seria minha culpa se nossa família, já frágil pela perda da mãe, se desintegrasse completamente. Os meses se arrastaram nesse pesadelo contínuo. O inverno chegou com força total ao sul, trazendo geadas que branqueavam os campos pela manhã e noites tão frias que podíamos ver nossa respiração dentro de casa. Nos dias em que o vento era mais forte, cortando até os ossos,
Eu quase apreciava o frio que me permitia usar várias camadas de roupa, criando mais uma barreira entre mim e as mãos que me violavam. Com o tempo, aprendi a me ausentar mentalmente durante esses momentos. Enquanto meu corpo estava preso ali, minha mente escapava para bem longe, para as histórias que minha mãe costumava contar, para os campos verdes onde costumávamos colher flores na primavera, para um futuro distante onde eu seria grande o suficiente para fugir dali com meus irmãos. Era uma forma de sobrevivência, uma dissociação que me permitia suportar o insuportável. Em agosto daquele ano, quando completei 11 anos, percebi com horror que meu corpo estava começando a mudar. Pequenos e dolorosos brotos apareceram no meu peito, anunciando uma puberdade precoce que só piorou minha situação. Meu avô notou essas mudanças com um interesse que me deixou enjoado. Virando uma mocinha, hein? Ele comentou um dia, seus olhos percorrendo meu corpo de uma forma que me fez querer desaparecer. Sua mãe também se desenvolveu cedo. Tentei esconder as mudanças o melhor que pude. Eu usava roupas largas, ombros curvados e faixas apertadas por baixo das camisas. Qualquer coisa para parecer menor, menos visível, menos desejável aos seus olhos, mas era inútil. Naquele verão, começamos a receber visitas frequentes de uma prima distante do meu pai, tia Louise, uma viúva de 50 anos que morava na cidade. Ela vinha aos domingos, trazia bolos e doces para nós e observava nossa situação com olhos atentos que pareciam ver mais do que os outros. Essa menina é muito magra, ela comentou certa vez com meu pai. E aqueles olhos pareciam pertencer a alguém muito mais velho. Era a primeira vez que alguém notava algo. Senti uma mistura de esperança e pânico. Uma parte de mim queria que ela descobrisse tudo, que me tirasse aquele segredo pesado. Outra parte tremia de medo das consequências, da possibilidade de não ser acreditado, de causar uma tempestade na família. Meu avô percebia o perigo que tia Louise representava. Ele se tornava mais cauteloso quando ela estava por perto, tratando-me com uma distância calculada que poderia passar por respeito. Mas seus olhos enviavam mensagens claras. Ninguém acreditaria em mim. Eu não tinha escolha a não ser permanecer em silêncio. Com o passar do tempo, desenvolvi pequenos atos de resistência, pequenas rebeliões que provavelmente passavam despercebidas pelos outros, mas que para mim representavam batalhas importantes na guerra silenciosa que eu travava. Comecei a dormir com uma tesoura debaixo do travesseiro. Comecei a acordar antes de todo mundo para trancar as portas do quarto que dividia com Rosie. Inventei doenças quando estava sozinha com ele. Mas minha maior arma era o silêncio. Não o silêncio da vítima, mas o do observador. Aprendi a ler os sinais, para prever seus movimentos, para antecipar seu humor. Eu sabia quando seria mais seguro estar perto de outras pessoas, quando era melhor me esconder no celeiro, um esconderijo que descobri por acaso e que ele nunca encontrou, quando seu humor estava particularmente perigoso. Em março de 1958, quase um ano após a morte de minha mãe, aconteceu algo que mudaria o curso da história da nossa família para sempre. Era um sábado, lembro-me claramente. Meu pai tinha ido à cidade vender alguns produtos da nossa pequena horta e comprar suprimentos. Paul e Rosie estavam na casa do vizinho para uma festa de aniversário. Eu estava sozinha em casa com meu avô, limpando o fogão a lenha quando ele apareceu na porta da cozinha. Venha cá, Eleanor, ordenou ele com aquele tom que não permitia recusas. Meu coração disparou. Eu conhecia bem aquele tom, aquele olhar. Mas naquele dia algo dentro de mim se rebelou. Talvez fosse o desgaste de quase um ano vivendo naquele inferno. Talvez fosse a lembrança da minha mãe, que parecia particularmente vívida naquela manhã. Talvez fosse simplesmente que minha taça de tolerância tivesse transbordado. Não posso agora, respondi sem olhar para ele, continuando a esfregar as cinzas do fogão com mais força do que o necessário. Preciso terminar isso antes que o papai volte.
Ele pareceu atordoado por um momento. Eu nunca havia desobedecido diretamente antes, mas a surpresa logo deu lugar à raiva. Ele atravessou a cozinha em 3 passos largos, agarrou meu braço com força suficiente para deixar marcas e começou a me arrastar em direção ao seu quarto. Quem você pensa que é para me responder assim? Rosnou entre dentes. Esqueceu quem manda aqui enquanto seu pai está fora? Lutei, tentando me soltar, arranhando, chutando. Era inútil contra a força de homem adulto dele, mas continuei resistindo mesmo assim. Algo havia se quebrado dentro de mim. Se fosse acontecer de qualquer maneira, pelo menos eu não seria submissa desta vez. Foi quando ouvimos o som de rodas no quintal. Meu avô congelou, ainda segurando meu braço com força brutal. Não esperávamos ninguém àquela hora. Ele me soltou abruptamente, me empurrando contra o fogão. Vá ver quem é, e ninguém entendeu nada sobre isso. Corri para a janela, com o coração disparado. Era a caminhonete do meu pai, voltando mais cedo do que o esperado. Nunca o vermelho desbotado daquela velha caminhonete me parecera tão bonito. Meu avô desapareceu rapidamente para o quarto, e eu tentei me recompor antes que meu pai entrasse, alisando meu avental, arrumando o cabelo, respirando fundo para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Meu pai entrou, trazendo uma sacola de suprimentos e um pequeno pacote embrulhado em papel pardo, que mais tarde descobri ser um pedaço de tecido para eu fazer um vestido novo. Seu rosto, normalmente marcado pela tristeza desde a morte da minha mãe, parecia um pouco mais leve naquele dia. Voltei cedo, explicou ele, colocando as compras na mesa. A tempestade está chegando. Achei melhor não arriscar ficar preso na estrada. De fato, nuvens escuras se formavam no horizonte, anunciando uma daquelas tempestades de verão que transformam estradas de terra em poças de lama intransitáveis. Ajudei-o a guardar as compras, tentando agir normalmente, mas meu braço latejava onde meu avô o havia apertado, e meu coração ainda batia de forma irregular devido ao confronto interrompido. Meu pai me observou atentamente enquanto organizávamos tudo. Em certo momento, sua mão tocou meu braço exatamente no local das marcas vermelhas, deixadas pelos dedos do meu avô. Recuei instintivamente, com um gemido de dor que não consegui conter. O que é isso no seu braço, Ellie? Ele perguntou, franzindo a testa. Nada, respondi rapidamente. Eu escondi quando estava limpando debaixo da mesa. Ele não parecia convencido. Seus olhos, tão parecidos com os mesmos que eu já tinha visto tantas vezes no espelho envelhecendo prematuramente, estudaram meu rosto por um longo momento. Está acontecendo alguma coisa que eu deveria saber? Ele finalmente perguntou, com a voz suave mas firme. As palavras ficaram presas na minha garganta. Era minha chance de contar tudo, de acabar com aquele pesadelo. Mas o medo da descrença nas consequências da possibilidade de destruir o que restava da nossa família me paralisou. Não, pai. Menti, baixando os olhos para que ele não visse a verdade neles. Está tudo bem. Ele suspirou, parecendo não estar nada convencido, mas não insistiu. Em vez disso, ele acariciou brevemente meu cabelo antes de ir ver onde meu avô estava. Os primeiros trovões começaram a soar ao longe, anunciando a tempestade iminente. Dentro de mim, outra tempestade se formava, feita de culpa por não ter aproveitado aquela oportunidade, de alívio por ter escapado daquela vez e de um novo sentimento que levei tempo para reconhecer: ter esperança. Meu pai notou algo. Ele fez perguntas. Talvez, apenas talvez, nem tudo estivesse perdido. O que eu não sabia naquele momento era que a verdadeira tempestade em nossa família estava apenas começando a se formar no horizonte, prestes a explodir com uma força que mudaria nossas vidas para sempre. A tempestade que se formava naquela tarde de março de 1958 não era apenas aquela que escurecia o horizonte.
Havia outra coisa mais densa e carregada se formando dentro das paredes da nossa casa. Os dias que se seguiram ao incidente na cozinha foram repletos de uma tensão quase palpável. Meu avô, pela primeira vez, pareceu cauteloso perto de mim, lançando olhares que misturavam ameaça e apreensão. Meu pai, por sua vez, nos observava com atenção renovada, como se tivesse despertado de um longo transe de luto. Algo havia mudado no comportamento do meu pai. Ele começou a chegar mais cedo do trabalho no campo para fazer perguntas sobre o nosso dia, para perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos em sua névoa de dor. Às vezes, eu o pegava me observando com uma expressão questionadora, como se estivesse tentando decifrar um enigma escrito no meu rosto. Outras vezes, eu o flagrei em discussões sussurradas com meu avô, conversas que cessaram abruptamente quando entrei na sala. A rotina da casa seguiu seu curso aparente. Continuei cuidando da casa e dos meus irmãos, cozinhando, lavando, costurando. Mas algo sutil havia mudado na dinâmica familiar. As oportunidades que meu avô tinha de ficar sozinho comigo diminuíram drasticamente. Não por falta de tentativas da parte dele, mas porque meu pai parecia estar sempre por perto nos momentos críticos, aparecendo inesperadamente quando menos se esperava. Em uma noite particularmente fria de abril, quando o outono já pintava as folhas das árvores de vermelho e dourado, o que eu secretamente temia e esperava aconteceu. Meus irmãos já estavam dormindo, e eu estava terminando de lavar a louça do jantar. A cozinha era iluminada apenas pelo lampião de querosene pendurado no centro, e pelo brilho alaranjado que escapava pela porta do fogão a lenha. O som dos grilos e o uivo distante de um cachorro eram os únicos ruídos além do esfregar monótono do pano nos pratos. Meu avô entrou na cozinha furtivamente, com aquele andar pesado, mas silencioso, que eu havia aprendido a reconhecer e temer. Meu pai tinha saído para verificar um barulho no galpão onde guardávamos as ferramentas, ou pelo menos foi o que ele disse. Em retrospecto, percebi que era uma armadilha cuidadosamente planejada. Sozinho, Eleanor. A voz do meu avô soou baixa, e o cavalo atrás de mim. O familiar arrepio de pavor percorreu minha espinha. Assenti sem me virar, minhas mãos continuando mecanicamente o trabalho de secar a louça como se nada estivesse acontecendo, como se eu pudesse me esconder na normalidade da tarefa. Já faz um tempo que não temos um momento só nosso. Ele continuou se aproximando. Eu podia sentir sua respiração, uma mistura de tabaco e uísque no meu pescoço. Seu pai anda muito carente ultimamente, não é? Suas mãos pesadas pousaram em meus ombros pequenos e senti minhas pernas enfraquecerem. Eu já sabia o que viria a seguir. O mesmo pesadelo que se repetia há quase um ano. Fechei meus olhos com força, procurando por aquele lugar distante em minha mente, onde eu costumava me refugiar. O que está acontecendo aqui? A voz do meu pai, cortante como eu nunca tinha ouvido antes, quebrou o silêncio. Abri os olhos e o vi parado na porta da cozinha, com uma expressão que misturava incredulidade e fúria crescente em seu rosto normalmente gentil. Meu avô tirou as mãos dos meus ombros como se estivessem queimadas e deu um passo para trás. Nada, filho. Ele respondeu com falsa casualidade. Só conversando com a garota. Conversando? A voz do meu pai era baixa, contida, mas seus olhos ardiam. Não foi isso que pareceu para mim. Um silêncio denso desceu sobre a cozinha, quebrado apenas pelo crepitar da lenha no fogão. Fiquei paralisado, com o prato meio seco ainda em minhas mãos, incapaz de me mover ou falar. Eu imaginei esse momento, o momento em que meu segredo seria revelado centenas de vezes. Mas agora que isso estava acontecendo, eu não conseguia emitir um único som. Vá para o seu quarto, Ellie, ordenou meu pai sem tirar os olhos do meu avô. Hesitei por um momento, dividida entre o alívio de poder escapar e o medo do que aconteceria quando eu fosse embora. Vá, ele repetiu dessa vez com mais firmeza. Deixei cair o prato e o pano de prato
e passei rapidamente pelo meu pai em direção ao corredor que levava aos quartos. Mas em vez de ir para o meu quarto, parei na escuridão do corredor, com o coração batendo tão forte que temi que eles pudessem ouvir. O que você estava fazendo com a minha filha? A voz do meu pai soou novamente, agora que ele pensava que eu estava longe. Eu já te disse. Estávamos apenas conversando, respondeu meu avô. Mas sua voz tinha um tremor sutil que eu nunca tinha ouvido antes. Você está imaginando coisas. Eu sou? A voz do meu pai adquiriu um tom perigoso. Durante semanas fiquei observando vocês dois. As marcas em seus braços, o jeito como ela se encolhe quando você se aproxima, os pesadelos à noite. Você acha que sou cego ou burro? Ela é uma garota desastrada, sempre se machucando. E quanto aos pesadelos, ela perdeu a mãe. É normal. Não me tome por idiota. A voz do meu pai explodiu, fazendo-me encolher na escuridão do corredor. Ontem à noite fiquei acordado, fingindo dormir. Eu vi você tentando entrar no quarto dela. Eu vi você insistindo mesmo quando ela disse que estava doente. Um silêncio atordoante seguiu aquelas palavras. Então meu pai tinha visto. Ele tinha notado. Ele não era tão alheio quanto eu pensava. Uma onda de alívio tomou conta de mim, imediatamente seguida pelo terror do que viria a seguir. Você não entende. A voz do meu avô soava diferente agora. Conciliatório. A menina confunde as coisas. Ela precisa de uma figura materna e, como não tem uma, às vezes ela interpreta mal. Cale-se! Meu pai gritou, e eu ouvi o som de algo quebrando. Um prato, talvez, ou uma xícara. Não ouse insinuar que minha filha está mentindo. Eu não fiz nada que ela não quisesse. A voz do meu avô assumiu um tom mais desafiador. Ela vem me provocando há meses, se oferecendo. Ela é uma mulher à frente do seu tempo, assim como sua mãe. O som que se seguiu foi como um trovão dentro da cozinha, o impacto de um punho contra a carne. Ouvi um gemido de dor e o barulho de móveis sendo arrastados, objetos caindo. Eles estavam brigando. Nunca mais fale da minha falecida esposa ou da minha filha, rugiu a voz do meu pai. O som da luta aumentou. Tapei os ouvidos, aterrorizado, mas não consegui bloquear o barulho. Vidro quebrando, madeira rachando, grunhidos de dor e esforço. Então, um baque particularmente forte, seguido por um silêncio repentino. Corri de volta para a porta da cozinha, tomada pelo pânico. A cena que encontrei ficará para sempre gravada na minha memória. Meu pai estava ofegante, com os punhos sangrando. Meu avô caído no chão de terra, imóvel. Uma mancha de sangue se espalhando sob sua cabeça, onde ele havia batido no canto do fogão a lenha. Pai. Minha voz saiu como um sussurro. Meu pai se virou para mim, seu rosto transformado pelo choque e pela compreensão do que tinha acabado de acontecer. Por um instante, ele pareceu não me reconhecer, como se estivesse olhando através de mim para algum ponto distante. Então seu olhar clareou. Ellie, ele disse com a voz embargada. Eu disse para você ir para o seu quarto. Ele está aqui? Não consegui completar a pergunta. Meu pai se ajoelhou ao lado do meu avô, verificando o pulso em seu pescoço. Depois de um longo momento, ele assentiu gravemente. Vá acordar o Paul, ele ordenou, assumindo um tom prático que contrastava com o caos ao nosso redor. Diga a eles que você não ouviu nada, que estava dormindo. Entendeu? Não importa o que aconteça, você não viu nem ouviu nada. Assenti, aterrorizado, mas estranhamente aliviado. Meu avô estava morto. O pesadelo tinha acabado, mas outro diferente estava apenas começando. E Ellie? Acrescentou meu pai, segurando meus ombros e olhando diretamente nos meus olhos. Um dia, quando você for mais velha, vou lhe perguntar o que realmente aconteceu nesta casa. E naquele dia, quero que você me conte tudo. Mas não hoje. Hoje você não viu nada. Promessa? Eu prometo, pai. Respondi com uma maturidade que não condizia com a minha idade.
As horas seguintes foram um borrão confuso. Lembro-me de acordar Paul, sussurrar a versão oficial para ele, que não ouvimos nada, que estávamos dormindo, de voltar para o meu quarto e abraçar Rosie, que pela graça divina dormia profundamente em meio a todo aquele caos. Lembro-me do som de cavalos e vozes no meio da noite, das luzes de lanternas cruzando as frestas da janela, de homens entrando e saindo de nossa casa, do xerife, um homem corpulento com um bigode grosso fazendo perguntas em voz baixa. Do médico da cidade examinando o corpo do meu avô ali mesmo na cozinha antes de levá-lo embora. Foi um acidente, Ernest, ouvi o xerife dizer ao meu pai. Qualquer um pode ver que o velho escorregou e bateu a cabeça. Poderia acontecer com qualquer um, especialmente depois de algumas doses de uísque. Talvez o xerife realmente acreditasse nisso. Ou talvez ele simplesmente não quisesse se envolver em problemas entre pai e filho em uma pequena comunidade onde todos se conheciam. De qualquer forma, a versão oficial foi estabelecida. August Thompson, 69 anos, cambaleou em estado de embriaguez, bateu a cabeça na quina do fogão a lenha e morreu instantaneamente. Um triste acidente doméstico. Ninguém questionou, ninguém suspeitou. Ou se o fizeram, preferiram manter o silêncio, respeitando a dor de uma família já marcada pela tragédia recente da perda da minha mãe. O velório foi breve e pouco frequentado. Poucos moradores da cidade, alguns antigos colegas do meu avô. Nenhuma lágrima real foi derramada. Meu pai permaneceu estoico, cumprindo as obrigações sociais com a dignidade de um homem que faz o que deve ser feito, não o que deseja. Observei tudo com um distanciamento curioso, como se estivesse assistindo a uma peça da qual não participei. Quando o simples caixão foi baixado à terra, no pequeno cemitério comunitário, senti um peso enorme sair dos meus ombros, como se junto com aquele corpo estivessem enterrando os últimos meses de terror que eu havia vivido. Na noite seguinte ao enterro, quando finalmente voltamos para casa e meus irmãos adormeceram, meu pai me chamou para a mesa da cozinha, o mesmo lugar onde dias antes a tragédia havia acontecido. O chão foi esfregado até não restar mais nenhum vestígio de sangue, mas nós dois sabíamos o que tinha acontecido ali. Ellie, ele começou, em voz baixa para não acordar as crianças. Nunca perguntei diretamente a você, e não vou perguntar agora. Não quero que você carregue esse fardo. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam cheios de lágrimas contidas. A primeira demonstração verdadeira de emoção que vi nele desde o incidente. Só quero que você saiba que se eu fiz o que fiz, foi porque um pai protege seus filhos. Sempre, não importava contra quem ou o que, ele estendia a mão sobre a mesa e segurava a minha. Foi a primeira vez que realmente conversamos desde a morte da minha mãe. Um dia, quando você estiver pronto, se quiser conversar sobre isso, estarei aqui. Mas se você preferir nunca mencionar o assunto, tudo bem também. O importante é que agora estamos seguros. Nós dois fizemos o que precisava ser feito, respondi, surpreendendo a ele e a mim mesmo com a firmeza na minha voz. E estamos vivos. É isso que importa. Ele olhou para mim com uma mistura de surpresa e admiração, como se realmente estivesse me vendo pela primeira vez. Você é forte como sua mãe, disse ele finalmente, com um pequeno sorriso triste surgindo em seu rosto cansado. Ela ficaria orgulhosa. Naquele momento, sentados à mesa da cozinha, sob a luz fraca do abajur, algo novo se formou entre nós, um pacto silencioso, um entendimento mútuo que transcendia as palavras. E pela primeira vez em quase um ano, dormi sem medo, sem pesadelos, sem a sombra do monstro que vivia sob o mesmo teto. O que eu não sabia na época era que alguns segredos, mesmo quando enterrados profundamente, têm maneiras de ressurgir anos depois, transformados pelo tempo, mas não menos poderosos. E que, embora aquele capítulo sombrio tivesse chegado ao fim, ainda havia um longo caminho de cura pela frente. Um caminho que levaria décadas
e me testaria de maneiras que eu jamais poderia ter previsto naquela noite de relativo alívio e paz recém-descoberta. A vida tem um jeito estranho de seguir em frente, mesmo quando parece impossível. Após o enterro do meu avô, nossa casa gradualmente deixou de ser um lugar de medo e voltou a ser um lar. Não imediatamente, nem completamente. Certas sombras persistem por muito tempo, grudadas nas paredes como manchas que nenhum alvejante consegue remover. O verão de 1958 chegou com sua força típica do sul, trazendo dias escaldantes que rachavam a terra seca e noites abafadas que tornavam o sono quase impossível. No entanto, apesar do calor implacável, algo dentro de mim começou a derreter lentamente, como se um inverno interno finalmente desse lugar a uma primavera hesitante. Meu pai, embora nunca mais tenhamos discutido diretamente o que aconteceu naquela noite fatídica, começou a reconstruir nossa família com uma determinação silenciosa que admiro até hoje. Ele assumiu não apenas o papel de provedor, mas tentou, com seu jeito desajeitado de caipira, preencher o vazio deixado por minha mãe. Suas mãos calejadas, acostumadas ao trabalho duro do campo, agora tentavam gestos delicados, trançando o cabelo de Rose pela manhã, verificando os cadernos de Paul depois da escola, às vezes até fazendo um bolo simples aos domingos, seguindo a receita amarelada que minha mãe guardava na lata de biscoitos. Seu pai está virando dona de casa, brincavam os vizinhos ao descobrirem que ele havia aprendido a fazer pão ou consertar roupas. Ele apenas sorriu sem constrangimento. Meus filhos precisam, então eu aprendo. Ele simplesmente respondia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Embora em 1958, na zona rural da Geórgia, fosse quase revolucionário para um viúvo assumir tais tarefas. Quanto a mim, embora eu continuasse ajudando nas tarefas domésticas, meu pai insistiu que eu voltasse para a escola. Sua mãe queria que você estudasse. Ele sempre dizia quando eu tentava argumentar que eu seria mais útil em casa. E eu quero isso também. O retorno à escola rural, uma única sala onde alunos de várias idades estudavam juntos sob a tutela da senhorita Martha, foi ao mesmo tempo um alívio e um novo tipo de desafio. Alívio por estar longe de casa por algumas horas, entre pessoas que não sabiam, que nunca saberiam o que havia acontecido entre aquelas paredes de madeira. Desafio porque aos 11 anos eu carregava experiências que me separavam irremediavelmente das outras crianças. Eleanor parece estar em outro mundo. A senhorita Martha comentava nas reuniões com meu pai. Ela tem potencial, aprende rápido, mas sempre parece distante, como se parte dela estivesse em outro lugar. Ela estava certa. Claro, uma parte de mim estava sempre em guarda, sempre vigilante. O trauma me ensinou a nunca baixar completamente a guarda, a sempre procurar rotas de fuga, a desconfiar de sorrisos fáceis e gentilezas inexplicáveis. À noite, os pesadelos continuaram, embora com menos frequência. Eu acordava gritando, meu corpo coberto de suor frio, imagens terríveis ainda vívidas atrás das minhas pálpebras. Nos piores momentos, era meu pai quem vinha. Sentava na beira da cama e esperava pacientemente até que minha respiração normalizasse. Está tudo bem, Ellie, ele sussurrava na escuridão. Foi apenas um pesadelo. Ninguém vai te machucar. Nunca mais. Ele nunca perguntou o que eu sonhei. Não era necessário. Nós dois sabíamos. No início de 1960, quando eu tinha 13 anos, a vida nos pregou outra peça. Tia Louise, aquela prima distante do meu pai que às vezes nos visitava, ficou viúva do seu segundo marido, sem filhos e sozinha na casa grande da cidade. Ela propôs algo que mudaria novamente o curso de nossas vidas. Ernest, ela disse num domingo depois do almoço, enquanto tomávamos chá doce na varanda. Pensei muito sobre isso. Por que você não vem morar comigo em Fairview? A casa é grande demais para mim sozinha, e as crianças teriam acesso a escolas melhores.
Meu pai hesitou, passando a mão pelo queixo mal barbeado. Não sei, Louise. Esta terra é tudo o que tenho. Era do meu pai e do pai dele antes disso. Ninguém disse nada sobre vender. Ela respondeu pragmaticamente. Contrate alguém para cuidar disso. Venha nos fins de semana. Pense nas crianças, Ernest. Que futuro eles têm aqui? Eleanor é quase uma jovem dama. Ela precisa de educação adequada se não quiser acabar como empregada de alguém. Isso tocou meu pai profundamente. Se havia algo que ele desejava ardentemente, era que seus filhos tivessem oportunidades que ele e minha mãe nunca tiveram. A decisão não foi tomada naquele dia, mas a semente foi plantada. Nos meses seguintes, a ideia cresceu e foi discutida inúmeras vezes à mesa de jantar, ponderando prós e contras. Paul e Rosie estavam animados com a perspectiva de morar na cidade grande, que na realidade era apenas uma cidade um pouco maior, com aproximadamente 5.000 habitantes. Eu tinha sentimentos confusos. Por um lado, a ideia de deixar aquela casa onde tanto sofrimento havia ocorrido era tentadora. Por outro lado, apesar de tudo, era o único lar que eu conhecia. Cada canto, cada árvore no quintal, cada pedra no caminho para o riacho continha memórias. Algumas dolorosas, sim, mas outras preciosas, de tempos mais felizes, quando minha mãe ainda estava viva. Em julho de 1960, no meio do inverno rigoroso, fizemos a mudança. Não levamos muita coisa. Algumas roupas, objetos pessoais, as fotos da família, o conjunto de porcelana que havia sido da minha mãe. O resto ficou para trás, junto com uma parte de nós. A casa da tia Louise em Fairview era realmente grande para os padrões locais. 2 andares com 4 quartos, uma sala de estar separada da sala de jantar, uma cozinha espaçosa com fogão a lenha e outro a gás, uma modernização que nos impressionou enormemente, e até um banheiro interno com água corrente, um luxo que nunca havíamos experimentado. Cada criança terá seu próprio quarto, anunciou tia Louise, para a alegria de Paul e Rosie, que sempre dividiram espaços apertados. Adaptar-se à nova vida não foi simples. Meu pai, acostumado ao trabalho físico no campo, agora tinha um emprego em uma loja local, atendendo no caixa e fazendo entregas. Suas mãos, antes calejadas pela enxada, agora manuseavam cadernos e calculavam contas. Nas primeiras semanas, ele voltava para casa com um olhar perdido, como se não soubesse exatamente quem era nessa nova realidade. Quanto a mim, fui matriculada na escola Nossa Senhora das Graças, administrada por freiras. Era um ambiente completamente diferente da escola rural. Salas separadas por série, vários professores, disciplinas específicas, uniformes impecáveis, regras rígidas. No primeiro dia, olhando para aquelas dezenas de meninas com suas saias plissadas e blusas brancas engomadas, senti um medo que não sentia desde os tempos sombrios da nossa antiga casa. Você vai se acostumar, garantiu tia Louise, ajustando minha gravata azul marinho pela terceira vez. É uma das melhores escolas da região. Um diploma daqui abre portas. Eu não disse nada, mas duvidava que algum dia me acostumaria a pertencer àquele mundo. As outras meninas vinham de famílias estabelecidas na cidade, filhas de comerciantes, do farmacêutico, do tabelião e até do prefeito. Eu era a garota do interior, com sotaque forte e modos rústicos, vestindo um uniforme de segunda mão que tia Louise havia conseguido de uma conhecida. Os primeiros meses foram de isolamento quase total. Eu sempre me sentava no fundo da sala, falava apenas quando questionada diretamente pelas freiras e evitava o recreio ficando na biblioteca sob o pretexto de estudar. Não era só timidez. Era uma barreira protetora que eu havia erguido ao meu redor, um muro invisível que mantinha o mundo a uma distância segura. Academicamente, porém, eu prosperei. Descobri nos livros um refúgio
Um mundo alternativo onde eu poderia escapar das complicações da realidade. A irmã Cecília, professora de português, foi a primeira a notar meu talento para escrever e ler. Você tem um dom com as palavras, ela me disse uma tarde, depois de ler um ensaio que eu havia escrito sobre o lugar de onde venho. Eu havia descrito os campos ondulados da nossa propriedade, o riacho de águas cristalinas, as árvores amarelas que explodiam em cores no final do inverno com uma vivacidade que a surpreendeu. Você deveria considerar ser professor algum dia. Foi a primeira vez que alguém sugeriu que eu poderia ser mais do que uma dona de casa, mais do que uma continuação do destino da minha mãe. A ideia se plantou como uma semente frágil em solo infértil, mas que contra todas as probabilidades começou a germinar. Em casa, nossa nova dinâmica familiar também encontrou seu próprio ritmo. Tia Louise, embora enérgica e às vezes excessivamente prática, tinha um coração generoso. Ela nos tratou como se fôssemos seus próprios filhos, com uma mistura peculiar de disciplina e carinho, que, para minha surpresa, funcionou bem. Uma menina da sua idade precisa aprender mais do que estudar. Ela dizia, me ensinando a fazer crochê nas noites de inverno. Ela precisa saber administrar uma casa, costurar um botão, fazer um bolo que não pareça um tijolo. Mas ela também precisa saber matemática para não se enganar nas contas e ler bons livros para ter temas e opinião própria. Era uma visão de feminilidade que estava a meio caminho entre o tradicional e o progressista para a época, especialmente na zona rural da Geórgia no início dos anos 60. Tia Louise não era revolucionária. Ela não defendia abertamente que as mulheres deveriam ter carreiras em vez de famílias, mas acreditava firmemente que uma mulher educada fazia melhores escolhas na vida. Meu pai, por sua vez, parecia rejuvenescer lentamente. O peso que ele carregava nos ombros desde a morte da minha mãe, agravado pelo incidente com meu avô, começou a diminuir. Ele passou a sorrir mais, a contar histórias durante o jantar, a brincar com Rosie e a ajudar Paul nos estudos. Às vezes, nas noites de sábado, ele até ia ao cinema com alguns colegas da loja. Uma socialização que ele nunca teria considerado em nossa vida anterior. Foi em uma dessas noites de sábado, quando eu tinha 15 anos, que tia Louise e eu tivemos a conversa que mudaria minha compreensão do que havia acontecido em nossa antiga casa. Éramos só nós dois em casa. Meu pai tinha saído com Paul para assistir a um filme no único cinema da cidade. Rosie estava na festa de aniversário de uma amiguinha. Tia Louise estava fazendo crochê enquanto eu lia um livro que a irmã Cecília havia me emprestado. Senhora Eleanor, disse ela de repente, quebrando o silêncio confortável que se estabelecera entre nós. Há algo que eu queria te perguntar há muito tempo. Levantei os olhos do livro, notando a seriedade incomum em seu tom. O que foi, tia? Ela colocou o crochê de lado e me olhou diretamente. O que realmente aconteceu com seu avô? A pergunta me atingiu como um balde de água fria. Em todos aqueles anos, ninguém, absolutamente ninguém, havia perguntado isso diretamente. Era um assunto silenciosamente proibido, um fantasma que pairava em nossa família, mas nunca foi nomeado. Ele. Hesitei, sentindo minha garganta subitamente seca. Ele escorregou e escondeu a cabeça no fogão. Foi um acidente. Tia Louise continuou me olhando, seus olhos penetrantes como se pudessem ler minhas palavras ensaiadas. Eleanor, disse ela finalmente, com a voz mais suave. Estou perguntando por que preciso saber se estou certa sobre o que suspeitei por tanto tempo. Não estou julgando ninguém. Eu só quero entender. Entendeu o quê? Perguntei na defensiva, embora soubesse exatamente do que ela estava falando. Comecei a suspeitar quando visitei você, ela continuou, ignorando minha pergunta. Eu vi como você se encolhia quando ele se aproximava, como seus olhos, tão parecidos com os de sua mãe, perderam a luz daquela criança. Não era apenas luto, era algo mais. Algo que reconheci, porque ela fez uma pausa, respirando profundamente, porque passei por algo parecido quando tinha sua idade.
Aquela confissão inesperada quebrou algo dentro de mim. Lágrimas que eu havia contido por anos começaram a escorrer silenciosamente pelo meu rosto. Ninguém acreditaria, sussurrei finalmente. Ele era respeitado. Eu era apenas uma garota. Eu teria acreditado, ela respondeu simplesmente. É por isso que me aproximei tanto de vocês depois que sua mãe faleceu. Eu vi os sinais, mas não tinha certeza. Eu não poderia interferir sem provas. E então, e então meu pai descobriu. Eu completei as palavras que agora saíam como uma torrente que não podia mais ser contida. Ele viu o avô tentando, e eles lutaram, e o avô caiu. E não consegui terminar. Tia Louise se levantou da poltrona e veio sentar-se ao meu lado no sofá, envolvendo-me num abraço protetor e compreensivo. Pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, eu me permiti chorar de verdade. Não os soluços silenciosos contra o travesseiro à noite, mas um choro aberto e visceral que sacudia todo o meu corpo. Seu pai fez o que precisava ser feito, ela disse quando finalmente me acalmei. Qualquer pai que se respeitasse teria feito o mesmo. Como você sabia? Perguntei, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Como você tinha certeza? Quando você vive o suficiente, certas coisas se tornam claras. Ela respondeu enigmaticamente. Então, com um suspiro, ela acrescentou. E seu pai me contou logo depois que você se mudou para cá. Ele precisava confiar em alguém e decidiu confiar em mim. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela informação. Então meu pai falou sobre o assunto, só que não comigo. Por que você está me contando isso agora? Eu finalmente perguntei. Tia Louise segurou minhas mãos entre as dela, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade rara. Como você carregou esse fardo por muito tempo, Elelanar o carregou em silêncio, pensando que precisava proteger seu pai, seus irmãos e até mesmo a mim. Mas segredos como esse adoecem a alma. Eles consomem a pessoa por dentro, como ferrugem no ferro. Acredite, eu sei. Ela fez uma pausa, como se estivesse decidindo até onde deveria ir. O que aconteceu naquela casa não foi culpa sua, nem do seu pai. O único culpado já pagou pelo que fez. E agora é hora de você começar a se libertar desse peso para que você possa realmente viver. Aquela conversa, embora dolorosa, foi o primeiro passo verdadeiro na minha jornada de cura. Não foi mágico nem instantâneo. As cicatrizes não desapareceram da noite para o dia, mas algo fundamental mudou. Eu não estava mais sozinho com meu segredo. Havia alguém que sabia, que entendia, que não me julgou pelo papel que eu achava que tinha desempenhado naquele pesadelo. Nos anos que se seguiram, gradualmente encontrei minha voz. Com a orientação da tia Louise e o apoio silencioso, mas constante do meu pai, comecei a me reconstruir, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Cada pesadelo enfrentado, cada memória processada, cada novo dia vivido plenamente, foi uma vitória contra o passado que tentou me definir. As cicatrizes permaneceram, é claro, algumas visíveis apenas para mim, outras que afetaram relacionamentos, escolhas, medos. Mas cicatrizes também são marcas de cura, testemunhos silenciosos de batalhas vencidas contra adversidades que poderiam ter nos destruído, mas não tiveram sucesso. E foi assim entre dores e curas, quedas e ascensões, que cheguei à idade adulta, não intacta, não perfeita, mas inteira e, finalmente, dona do meu próprio destino. Os anos se desenrolaram como as páginas de um livro antigo. Alguns capítulos mais suaves, outros mais ásperos, mas todos compondo a história que me trouxe até aqui, aos meus 78 anos. Sentado nesta varanda de madeira na mesma Geórgia rural que me viu nascer. O tempo embranqueceu meus cabelos, marcou meu rosto com rugas que contam histórias sem palavras, curvou levemente minhas costas, mas não foi capaz de dobrar meu espírito. Não depois de tudo que enfrentei.
A década de 1960 trouxe mudanças profundas não apenas para mim, mas para todos os Estados Unidos. Enquanto o país vivia seus próprios tumultos políticos, eu estava terminando meus estudos na escola de freiras em Fairview. Irmã Cecília, a primeira que vislumbrou em mim um potencial além das limitações da minha origem, insistiu que eu fizesse o exame para a escola normal. Você tem vocação para ensinar, Eleanor. Ela me contava com aquela certeza serena que caracterizava sua personalidade. Seria um desperdício se você se contentasse com menos. Tornei-me professor do ensino fundamental em 1965, aos 18 anos. Meu primeiro emprego foi em uma escola rural não muito diferente daquela onde comecei meus estudos. O quarto individual, as carteiras gastas pelo uso, os alunos de idades variadas. Tudo me trouxe lembranças agridoces da minha infância. Mas agora eu estava do outro lado, na posição de quem guia, quem protege. Foi nesse mesmo ano que meu pai se casou novamente com Louise, aquela que foi nosso porto seguro nos momentos mais difíceis. Não foi surpresa para ninguém. Os dois desenvolveram uma parceria silenciosa ao longo dos anos. Uma camaradagem que eventualmente floresceu em algo mais profundo. Paul, então com 16 anos, e Rosie, com 13, aceitaram o desenvolvimento naturalmente. Para eles, tia Louise já era praticamente mãe há anos. Lembro-me do casamento simples na igreja principal de Fairview. Meu pai, aos 45 anos, parecia nervoso como um adolescente, ajustando constantemente o terno emprestado que não lhe caía bem nos ombros largos de trabalhador. Louise, com um discreto vestido azul claro e um pequeno arranjo de flores nos cabelos grisalhos, irradiava uma felicidade contida, apropriada para uma viúva de sua idade. Você está feliz com isso? Não está, Ellie? Meu pai me perguntou na véspera da cerimônia quando nos encontramos sozinhos na varanda da casa. Claro que sim, pai. Respondi sinceramente. Vocês dois merecem essa chance. Ele assentiu, aliviado. E então disse algo que ficaria para sempre gravado na minha memória. Sabe, tem dias que ainda acordo pensando na sua mãe. Acho que uma parte de mim sempre a amará, mas aprendi que nosso coração pode se expandir, pode amar novamente sem trair o que sentia antes. Ele fez uma pausa, seus olhos se perdendo no horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de vermelho e dourado. Acho que a mesma coisa acontece com a dor, Ellie. Ela não desaparece completamente, mas podemos aprender a carregá-la sem que ela nos destrua. Foi a conversa mais próxima que tivemos sobre tudo o que aconteceu anos atrás. Nem ele nem eu mencionamos diretamente os eventos daquela noite fatídica, mas não era necessário. Havia um entendimento entre nós que transcendia palavras. No ano seguinte, conheci Anthony. Ele era o novo médico da cidade, recém-formado em Atlanta, idealista e cheio de planos para melhorar a saúde da população rural. Nosso primeiro encontro foi na escola onde eu lecionava. Ele tinha ido vacinar as crianças contra a poliomielite, parte de uma campanha nacional. O professor também precisa tomar a vacina? Ele brincou quando me viu organizando as crianças na fila. Já tomei todas as vacinas necessárias, doutor. Respondi com uma formalidade que fazia parte da minha armadura contra o mundo. Mas obrigada pela preocupação. Nos meses seguintes, Anthony apareceu com frequência cada vez maior na escola, sempre com alguma desculpa médica plausível, verificando a visão dos alunos, distribuindo informações sobre higiene dental e dando palestras sobre prevenção de vermes. Mas seus olhos invariavelmente me procuravam na sala, e suas visitas sempre se estendiam com conversas após o término do dia escolar. Resistir a ele foi minha primeira reação instintiva. O trauma da adolescência ergueu muros ao redor do meu coração, deixando-me cautelosa com qualquer abordagem masculina. Os poucos amigos que fiz ao longo dos anos frequentemente me provocavam sobre minha prolongada vida de solteiro, sem realmente entender o abismo de desconfiança que existia dentro de mim. Você não pode passar a vida inteira sozinha, Eleanor. Minha colega Helen,
A professora de ciências dizia enquanto corrigíamos as provas juntas: "O Dr. Anthony é um bom partido. E ele está claramente interessado." "Estou bem assim", responderia automaticamente. "Tenho meus alunos, minha família, meus livros." Nem toda mulher precisa de um marido para se sentir completa. Em parte era verdade. Eu havia construído uma vida significativa sem depender de um relacionamento romântico. Mas também havia o medo profundo e irracional de que qualquer intimidade pudesse despertar os demônios adormecidos do meu passado. Foi Louise quem, com sua sabedoria prática, finalmente abriu uma brecha em minhas defesas. "Eu entendo seu medo, Eleanor", ela me disse em uma tarde de domingo, enquanto preparávamos o almoço. "Mas nem todos os homens são como o seu avô. Seu próprio pai é prova disso. E se você continuar fugindo da possibilidade de amar, estará permitindo que esse homem continue controlando sua vida, mesmo depois da morte." Suas palavras me atingiram com a força de uma revelação. Eu estava, na verdade, deixando o fantasma do meu avô ditar meus limites, minhas possibilidades. Era uma forma insidiosa de prisão autoimposta. No verão de 1967, finalmente permiti que Anthony me levasse para jantar em Marietta, a cidade maior próxima. Eu estava tão nervosa que mal consegui comer os aperitivos que ele pediu. "Relaxe", ele sorriu, percebendo meu desconforto. "É só um jantar. Ainda não estou te pedindo em casamento." Isso deveria ter me assustado, mas estranhamente me fez sorrir. Havia algo na honestidade direta de Anoni que desarmou minhas defesas. Nosso namoro progrediu lentamente, com um cuidado quase reverente da parte dele. Ele parecia intuir, sem que eu precisasse explicar, que havia feridas em mim que precisavam de tempo para cicatrizar completamente. Ele nunca insistiu em contato físico. Intimidade além do que eu me sentia confortável em dar, nunca questionou meus retiros ocasionais e inexplicáveis. Numa noite estrelada, sentado à beira do lago nos arredores da cidade, tomei a decisão mais difícil e libertadora da minha vida. Contei a ele tudo sobre minha mãe, sobre meu avô, sobre a noite em que meu pai, inadvertidamente, se tornou um assassino para me proteger. Falei sem olhá-lo diretamente, meus olhos fixos nas águas escuras que refletiam o céu estrelado. Quando terminei, houve um longo silêncio. Temi ter cometido um erro irreparável, ter destruído qualquer possibilidade de um futuro com ele. Finalmente criei coragem para olhá-lo. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. "Eleanor", ele finalmente disse, com a voz embargada pela emoção. "Obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso. Não consigo imaginar a coragem que deve ter exigido. Não apenas para sobreviver a isso, mas para me tornar a pessoa extraordinária que você é hoje." Ele segurou minhas mãos entre as suas em um gesto que era ao mesmo tempo protetor e respeitoso. "Nada do que você me disse muda o que sinto por você. Se algo mudou, era a minha admiração que só aumentava." Casamo-nos em 1968, numa cerimônia simples na mesma igreja onde meu pai e Louise haviam selado sua união anos antes. Foi um casamento campestre à moda antiga, com celebração no salão paroquial, comida preparada pelas mulheres da comunidade e música tocada por uma banda local. Os primeiros anos do nosso casamento foram de adaptação mútua. Apesar da minha decisão consciente de confiar em Anthony, meu corpo guardava memórias que minha mente racional nem sempre conseguia controlar. Havia noites em que eu acordava gritando, momentos de pânico aparentemente sem causa, reações desproporcionais a gestos inocentes. Anthony, com a paciência de quem ama de verdade, estava ao meu lado em cada recaída, em cada progresso. "Não temos pressa", costumava dizer. "Temos a vida inteira pela frente." Em 1970, nasceu nosso primeiro filho, um menino saudável que chamamos de Charles, em homenagem à minha mãe, Caroline. O parto foi difícil,
complicado por memórias traumáticas que transformaram a experiência física em uma provação psicológica. Mas quando colocaram aquele pequeno embrulho em meus braços, algo profundo se transformou dentro de mim. Eu, eu te protegerei, sussurrei para o bebê, que me olhou com seus grandes olhos azuis, tão parecidos com os meus. Nada, nem ninguém te machucará enquanto eu viver. Era uma promessa que ecoava a que meu próprio pai me fizera, ainda que tardiamente. Um círculo se fechou enquanto o outro se abriu. 2 anos depois, nossa família se completou com o nascimento de Mary, uma garotinha de cabelos escuros e sorriso fácil que, desde o início, demonstrou a determinação que seria sua marca registrada por toda a vida. A década de 1970 passou rapidamente entre fraldas, primeiros passos, primeiras palavras, viagens ocasionais a Atlanta para visitar os pais de Anoni, noites sem dormir com crianças febris, alegrias cotidianas que aos poucos curavam velhas feridas. Continuei lecionando, eventualmente assumindo o cargo de diretora da mesma escola onde comecei minha carreira. Em 1980, aos 33 anos, enfrentei outra perda significativa. Meu pai morreu de um ataque cardíaco fulminante enquanto trabalhava no pequeno pomar que mantinha no quintal da casa em Fairview. Ele foi encontrado por Louise, caído entre as laranjeiras que cultivava. Com tanto cuidado. Ele tinha apenas 60 anos. O funeral foi uma experiência surreal. O mesmo cemitério onde tantos anos antes havíamos enterrado meu avô, agora recebia meu pai. Dois homens tão diferentes quanto o dia e a noite, unidos apenas pelo sangue que compartilhavam, mas não por valores ou caráter. Enquanto eu observava o caixão descer à terra, uma tempestade se formava no horizonte. Grandes nuvens negras avançavam rapidamente, trazendo consigo ventos fortes e as primeiras gotas pesadas de chuva. Era como se o próprio céu prestasse homenagem àquele homem simples que fizera o que precisava ser feito para proteger sua filha, carregando depois o peso daquele ato pelo resto da vida sem nunca reclamar. Até o tempo veio se despedir, comentou Paul. Meu irmão, agora um homem de 31 anos, casado e com 3 filhos. A chuva caiu completamente quando o último punhado de terra cobriu o caixão. Não corremos para nos abrigar como muitos dos presentes fizeram. Ficamos lá, eu, Paul, Rosie, Louise, Anthony e meus filhos pequenos, deixando a água lavar nossas lágrimas em um batismo involuntário que parecia apropriado para o momento. Foi naquele instante, encharcado até os ossos, mas estranhamente em paz, que percebi o quanto minha fé havia sido fundamental em minha jornada. Não uma fé dogmática ou ritualística, mas aquela profunda confiança de que, mesmo nas tempestades mais devastadoras da vida, existe um propósito maior que nem sempre entendemos imediatamente. Essa fé não surgiu de uma epifania dramática ou de uma conversão repentina. Ela foi construída lentamente através das pequenas e grandes provações que enfrentei. Cresceu nas noites em que eu, ainda uma criança traumatizada, olhava para as estrelas e sentia uma presença amorosa que transcendia minha compreensão. Isso se fortaleceu quando, contra todas as probabilidades, encontrei em Anthony não apenas um marido, mas um parceiro que me ajudou a reconstruir a confiança que eu achava ter perdido para sempre. Deus escreve certo por linhas tortas, Louise costumava dizer. E embora eu não entendesse completamente essa afirmação na minha juventude, com o tempo ela ganhou um significado profundo para mim. De que outra forma explicar que uma menina abusada, traumatizada e quase destruída pôde não apenas sobreviver, mas prosperar? Como justificar isso? Apesar de tudo, encontrei o amor, formei uma família e construí uma carreira significativa. Como entender que as mesmas mãos que foram feridas agora podem curar, ensinar, criar? Ao longo dos anos que se seguiram, essa fé me sustentou em outras provações. Estava comigo quando meu filho Charles sofreu um acidente grave aos 15 anos, que quase o deixou paralisado. A situação persistiu quando Mary,
Aos 20 anos, anunciou que estava grávida e o namorado desapareceu ao saber da notícia. Ela não me abandonou, nem mesmo quando, em 1995, Anthony foi diagnosticado com um câncer agressivo que o levaria em menos de um ano. Nos 6 meses em que cuidei dele em casa, vendo aquele homem forte definhar dia após dia, questionei muitas vezes o motivo de tanto sofrimento. Por que alguém tão bom teve que partir tão cedo, aos 55 anos? Por que depois de tudo eu já tinha enfrentado? Eu precisava passar por essa provação também? Não encontrei respostas fáceis, talvez não haja nenhuma. Mas descobri que fé não é ter todas as respostas. É confiar mesmo quando as perguntas permanecem em aberto. Na noite em que Anthony partiu, eu estava sozinha com ele no quarto. Meus filhos foram buscar o padre, atendendo ao último pedido do pai. Segurei sua mão, já fria e fraca, enquanto ele lutava para respirar com dificuldade. Não tenha medo, sussurrei, repetindo as mesmas palavras que ele tantas vezes me dissera nas noites em que os pesadelos me atormentavam. Estou aqui com você. Seus olhos nublados pela morfina, mas ainda lúcidos, encontraram os meus. Com um esforço visível, ele conseguiu articular suas últimas palavras. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Ele partiu serenamente como viveu. E embora a dor fosse quase insuportável, eu também senti uma paz estranha, a certeza de que nosso amor não terminava ali, que havia algo mais além desta vida que não podemos compreender completamente. Os anos que se seguiram foram novamente de reconstrução. Aposentei-me do ensino, mas continuei ativa na comunidade, trabalhando especialmente com mulheres e crianças em situações vulneráveis. Talvez porque eu soubesse melhor do que muitos o quão importante é ter alguém que acredita em você quando o mundo inteiro parece desmoronar. Tive a alegria de ver meus filhos crescerem e formarem suas próprias famílias. Charles seguiu os passos do pai na medicina, especializando-se em pediatria. Mary, depois de criar sua filha Sofia sozinha, se formou em direito e hoje trabalha defendendo vítimas de violência doméstica e abuso. Uma escolha que não me surpreendeu, conhecendo a história da família dela. Meus netos, tenho 5, cresceram ouvindo histórias sobre o avô que não conheceram, sobre a bisavó Caroline, que partiu tão cedo, e sobre a vida na zona rural da Geórgia há muito tempo. Mas nunca contei a eles sobre a parte mais sombria da história da nossa família. Algumas verdades são pesadas demais para serem compartilhadas com crianças. E talvez nunca seja necessário que eles saibam. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo um caminho sinuoso, com altos e baixos, alegrias e dores, conquistas e perdas. Vejo uma menina assustada que se tornou uma mulher forte. Não apesar do que sofreu, mas em parte por causa disso. Porque cada provação superada, cada tempestade enfrentada, me ensinaram algo sobre resiliência, sobre perdão, sobre a capacidade humana de recomeçar. Se eu pudesse falar com aquela menina de 10 anos que perdeu tudo em um único dia, eu lhe diria que o caminho será difícil, mas que ela tem dentro de si uma força que ainda não conhece. Eu diria a ela que as cicatrizes nunca desaparecerão completamente, mas que podem se tornar marcas de honra, testemunhos de batalhas vencidas. Eu lhe diria, acima de tudo, que ela não está sozinha, que há pessoas boas neste mundo, prontas para estender a mão quando mais precisamos, e que Deus nunca nos abandona, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Esta é a minha história. Uma história de dor, sim, mas também de redenção. Uma história sobre como a fé pode nos sustentar nas tempestades mais violentas da vida. Uma história que talvez possa trazer esperança a alguém que neste exato momento está passando por seu próprio vale de sombras, questionando se algum dia verá a luz novamente. Se você está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinho. Que as feridas que parecem impossíveis de curar hoje possam se tornar parte da sua força amanhã.
que você é mais forte do que imagina, mais amado do que pode perceber e que sua história ainda não acabou. E se minha história tocou seu coração de alguma forma, peço que você a compartilhe com outras pessoas que possam precisar ouvir esta mensagem de esperança. Clique no botão curtir para que mais pessoas possam conhecer essa história e talvez encontrar coragem para suas próprias batalhas. Inscreva-se no canal para acompanhar outros relatos reais de superação e fé que são publicados neste canal diariamente. Porque no final, é isso que nos salva. Sabendo que não estamos sozinhos em nossas lutas, que outros passaram por vales semelhantes e encontraram o caminho de volta para a luz. Que Deus esteja com você hoje e